Por que as pessoas compram imóveis? Hoje eu listei para vocês aqui 5 itens que eu entendo que são fundamentais para você que trabalha no mercado imobiliário conhecer e se aprofundar mais na oferta do ativo imobiliário para os seus clientes. Eu vou discorrer sobre ele aqui de uma forma bem sucinta e objetiva, e a ideia é tentar transparecer para você como detalhes simples que às vezes você desconsidera podem influenciar diretamente o processo de venda ou até mesmo de desenvolvimento do seu produto imobiliário para ofertar no mercado imobiliário. Isso tudo no fim está ligado com movimentos psicológicos e emocionais que influenciam diretamente o comportamento dessas pessoas frente à oferta do produto que você vai estar fazendo. Então, quando você começa a entender como esses pontos funcionam como gatilhos e você pode apertar esses gatilhos para levar o seu cliente diretamente para essa oferta, a sua produção fica muito mais eficiente. Ou seja, se você desenvolve um produto, você vai começar a desenvolver um produto com muito mais inteligência, porque você vai entender o que leva essas pessoas em direção a esse produto. E que se você vende os imóveis, você é uma pessoa que comercializa o imóvel, um corretor, um gestor de venda, você vai também poder estruturar um pouco mais as suas ações para que você direcione elas melhor no processo de venda. O primeiro item que as pessoas consideram como primordial é segurança e estabilidade. Por que segurança e estabilidade? Porque a primeira coisa que o indivíduo procura quando ele vem à Terra é uma proteção física, ele procura um abrigo, né? Isso é desde os antigos, desde os primórdios, a gente como seres vivos aqui na Terra, nós precisamos nos proteger contra a chuva, nos proteger contra o vento, nos proteger contra o sol, nos proteger da noite, do frio da noite, precisamos nos proteger dos predadores, tá? Então esses são alguns itens que levam as pessoas a optar por buscar logo de início segurança, porque se você não tem esses aparatos, né, que te garantem essa proteção, você fica exposto, não só exposto fisicamente, né, mas você fica exposto emocionalmente. Você tem algumas proteções necessárias que essa segurança e estabilidade que o imóvel vem a trazer para você, elas são importantes. Então, é muito importante você entender que uma pessoa, quando ela vai escolher o imóvel, ela vai levar em consideração primordialmente esse item que para mim é o principal, é a segurança e a estabilidade que o imóvel traz para ela. Então, veja bem, talvez você não preste muita atenção ou não tenha esse entendimento que você precisa de uma individualidade. Agora, você consegue preservar a sua individualidade na rua? Provavelmente não. Por quê? Porque você está exposto, né? Até mesmo dentro da sua casa, quando você quer preservar a sua individualidade, você vai para dentro de um banheiro, você vai para dentro de um quarto. Então você tem um bem imobiliário que te protege dos olhos alheios e do julgamento. Isso também acontece com o imóvel. O imóvel te protege desse ambiente externo, né? Então esse movimento, onde você começa a garantir um espaço, que é um abrigo físico, proteção do sol, da chuva, né? Um local para dormir, um local para descansar, para repor suas energias, um local também para pensar, um local para refletir, um local para se analisar fora da lente dos outros. Isso traz para nós, como seres humanos, uma necessidade básica, né? Maslow, né? Existe uma pirâmide que chama Pirâmide de Maslow. Maslow já estudou o comportamento humano sobre os itens que são entre uma hierarquia de prioridades, o que é de maior necessidade, né, para o ser humano, o que ele vai atrás primeiro em detrimento às outras coisas. Por exemplo, você não vai comprar uma Ferrari se você não tem uma casa, né? Você não vai investir muito dinheiro em um bem que teoricamente é para ser supérfluo se você não está tendo condição, no mínimo, de proteger sua família, né? Então, veja bem, isso basicamente ele parte de 2 princípios da pirâmide, que é segurança e outro que é fisiologia, pela uma questão fisiológica. Não entenda a fisiologia somente como uma questão de comer, beber, dormir e se reproduzir, tá? Porque para que isso tudo aconteça, lembra que eu falei da preservação da individualidade? Você tem que estar num ambiente protegido. Então aquele ambiente também protege a fisiologia. Então por isso as pessoas, em grande maioria, quando chegarem até você no stand ou quando te procurarem para desenvolver um produto imobiliário, você tem que levar em consideração, quando alguém te pede para fazer uma dessas 2 ações, o que a pessoa que está escolhendo aquele imóvel deve levar em consideração na hora de escolher aquele imóvel, né? Então, se você, por exemplo, é um projetista e você vai desenvolver um produto Minha Casa Minha Vida, você já deve entender que você vai estar trabalhando diretamente com esse primeiro pilar, que é segurança e estabilidade.
A pessoa que ela está procurando aquilo, ela está procurando a sensação, o conforto, né, emocional que traz uma moradia. Então, quando ela opta por ir lá, é porque o governo ofereceu um crédito, tá? E ela tem um crédito que ela não teria em qualquer lugar. E aí, por esse crédito, por ela não ter dinheiro, ela tem esse crédito, ela acessa um imóvel que traz para ela dignidade, tá? Então, aquela sensação de que eu começo a me colocar melhor frente à sociedade e, ao mesmo tempo, eu protejo a minha família, protejo meus filhos, eu dou um lar para eles, eu crio uma segurança. Então, aquele produto, ele protege. Então veja bem, quando eu vou nesse caráter inicial de proteção, muitas vezes as pessoas não estão ali preocupadas com o tamanho do apartamento. Eles querem saber o seguinte: eu dou conta de pagar esse produto? Ele consegue atender a necessidade básica de me tirar da rua ou de me tirar do aluguel? Então, a partir desse momento, e quando você entende isso, quem está desenvolvendo vai desenvolver o produto com muito mais precisão, entendendo esse pilar. Agora veja bem, não estou falando que você vai desenvolver qualquer coisa, estou falando que você deve considerar esse pilar, que é segurança e estabilidade. Porque quando você agrega mais coisa, é lógico que tem muito mais valor em comparação à concorrência. Mas a necessidade básica do produto, por isso que você vê por aí muitos produtos ruins que vendem, tá? Porque tem crédito, tem essa necessidade da pessoa gerar essa proteção, ela não tem o dinheiro, o governo fornece o crédito para ela, o subsídio, e ela entra para dentro dessa operação. E você que está trabalhando então aí com a venda, se você considera isso, você muitas vezes vai entender por que quando você desenvolve todo um trabalho comercial de oferta do produto, que quando faz um lançamento numa cidade que tem uma baixa oferta de produto e alta demanda de imóveis e crédito, principalmente, o produto imobiliário Minha Casa Minha Vida vende. Agora presta atenção também, tem cidades que a gente já viu que tem ofertas de produto imobiliário, tem demanda, mas não vende. Por quê? A pessoa não tem acesso, ou seja, às vezes ela não tem crédito. Então aquela cidade que ela não tem crédito, mesmo tendo produto, mesmo tendo demanda, não vende, porque ela tem necessidade, mas ela não tem o recurso para comprar, então ela não acessa. Tá? Só um aparato para você entender um pouco. Então esse é o pilar número 1. O pilar número 2 que levam as pessoas a comprar imóveis é pela necessidade de investimento financeiro. Por que as pessoas fazem investimentos financeiros no imóvel? Em primeiro momento, essas pessoas elas fazem investimento financeiro no imóvel porque elas estão procurando uma proteção financeira. Aquela sensação de estabilidade, aquela sensação de proteção futura. Então quando as pessoas elas escolhem investir no imóvel, muitas vezes, quando ela faz isso e esse imóvel ele não está lá pela necessidade básica de estabilidade, ou seja, já não é o primeiro imóvel dela, ela está fazendo porque ela está pensando nas gerações futuras, ela está pensando numa segurança patrimonial. Por exemplo, ela perde um emprego, ela está num lugar que ela paga aluguel, como é que ela vai se sustentar, né? Então, ela além de ter que correr atrás de dinheiro para poder pagar a sua alimentação, ela tem que se ver na possibilidade de deixar o imóvel que ela tem hoje e ir para um outro imóvel com condições inferiores, né, do que ela está, porque ela perdeu o emprego. Então, quando a pessoa começa a perceber isso, ela faz uma ação para adquirir o seu imóvel, para que ela tenha um imóvel próprio, ela trabalha para quitar esse imóvel, que aí a gente volta para o pilar 1 de segurança financeira e estabilidade, mas dentro do pilar 2, ela já entra nesse passo, fazendo a aquisição do segundo imóvel, para criar uma fonte de renda além do imóvel que ela tem. Então, ela está com o imóvel pago, ela cria uma segunda opção, porque se tudo der errado, ela ainda tem o aluguelzinho dela, ou ela ainda tem aquele imóvel para poder vender e recuperar o dinheiro que ela fez. Porque vocês sabem, assim como eu, todo mundo, nós, muitas vezes, os seres humanos, os humanos em si, eu e você como pessoas, nós não somos disciplinados. E por não sermos disciplinados, nós gastamos todo o dinheiro que a gente recebe. Se você ganha 10, você vai gastar 20, né? As pessoas disciplinadas, elas ganham 10 e gastam 10. As pessoas mais conservadoras, elas conseguem sim gastar 7 ganhando 10, né? Existe essa divisão muito clara. Porém, a grande maioria não tem essa disciplina, né, como esse último caso aqui, para poder acumular o recurso que se ganha e gastar menos do que se ganha. Então, quando a pessoa chega nesse nível, ela vai escolher determinado imóvel porque ela está fazendo um investimento financeiro. E aí você que começa a perceber isso, se você sabe que ela está procurando investimento financeiro, o que ela está querendo ali? Ela está querendo buscar a segurança de que aquele investimento que ela vai fazer, ela não vai botar um dinheiro em um ativo que ele vai se perder. Então, se você é um incorporador e é construtor e quer vender para investidor, não adianta. Se você não tiver um bom posicionamento nas redes sociais,
sociais, se você não tiver um bom histórico demonstrado no seu site, ou se você não tiver um bom treinamento demonstrado para a sua equipe de venda, né, o que você já fez, qual é o seu histórico, qual é o lastro da sua incorporadora. Muitas vezes o investidor que vai entrar, ele vai ficar inseguro, e quem está inseguro não compra. Ninguém vai pegar a riqueza que está gerando, que é para gerar uma proteção patrimonial, uma proteção familiar, uma segurança, aquela sensação de segurança, e botar numa construtora que ele não consegue saber o que ela fez, consegue saber se ela vai entregar. As pessoas, elas vão julgar com base nesse pilar o seu potencial de realização futura com base no seu passado, com base no que você fez. Porque não tem como ela simplesmente olhar para uma construtora que está ali com um bom brand, uma boa comunicação, um bom posicionamento, e acreditar que só pelo que ela está vendo ali, sem histórico do passado, é só porque ela está vendo das promessas do futuro, aquilo tudo vai dar certo. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. O marketing é muito bom em fazer isso. Convencer as pessoas e mostrar para esses clientes que o que está sendo ofertado, aquele produto é fantástico. Mas as pessoas começam a acreditar naquilo que não existe. Muitas pessoas entram por emoção nesse processo, mas aí existe um problema nisso. Porque quando as pessoas, você corretor, está oferecendo para essas pessoas essa visão de futuro com base só num portfólio sem histórico, você está colocando o seu nome, a sua chancela lá. E boa parte das decisões que as pessoas estão tomando é porque elas estão amparadas no especialista, em você que está apontando aquilo. Então, se você está com esse construtor, com esse parceiro, com esse empreendimento, seja lá o produto, e você não verificou o histórico, né, não verificou o lastro dessa oferta, você está chancelando uma oferta através de uma prova social, através de uma autoridade que você representa no mercado imobiliário, no posicionamento que você está assumindo, para incentivar e influenciar ainda mais a decisão de compra daquele cliente. E no final, se aquilo der errado, entenda, a culpa não é só dele, a culpa foi sua também, que não se aprofundou em entender o que aquele incorporador, o que aquele produto se propunha a fazer e se de fato tinha possibilidade de ser entregue. E por isso, quando você leva em consideração o pilar 2, que as pessoas começam a investir também no imóvel por uma necessidade de segurança financeira, né? Ela começa a fazer muito mais sentido para você a distinção entre as pessoas que estão chegando para você. Porque veja bem, o cara que ele está no segundo pilar, que ele compra imóvel porque ele quer investir, quer construir renda, quer construir patrimônio, ele já passou pelo primeiro pilar, ou seja, ele tem uma proteção familiar já, ele já tem a sua casa, ou ele está com a casa financiada e já está pensando no investimento futuro porque ele quer trazer a sensação de estabilidade, a sensação de previsibilidade para o futuro, porque o imóvel, ele traz essa possibilidade, o imóvel é tangível, as pessoas conseguem pegar ele. Por exemplo, a gente gosta de falar o seguinte, o ladrão pode dormir em cima do seu terreno, pode dormir dentro da sua casa, no final do dia, quando ele sair, o imóvel vai estar lá, o terreno vai estar lá. Ou seja, o ladrão não consegue roubar o seu imóvel, ele pode roubar os bens que está dentro dele, mas o imóvel, ele é ali, ele está físico no mesmo lugar que ele foi construído, e isso traz essa sensação de segurança por conta dessa previsibilidade. E não só isso, a pessoa que ela começa a investir no imóvel tem também a autorrealização, a sensação de que eu sou capaz. Quando uma pessoa entra investindo no mercado imobiliário, ela começa a buscar esse investimento em primeiro momento para criar uma renda, né? Em segundo momento, ela começa já a perceber que está dando a renda, que está dando segurança, que está dando estabilidade, ela começa a buscar fazer isso com mais frequência, com melhor qualidade, para ela se autorrealizar, para ela falar, nossa, como eu sou capaz de executar bem esses investimentos e ter sucesso. Então ela começa a elevar a estima em volta desse ambiente, e a sua autoestima, é como ele se sente em relação a isso que ele está fazendo, faz com que ele fique muito mais seguro e confiante nos próximos investimentos. Mas veja bem, se você é investidor, isso também é uma armadilha, né? Porque nem sempre você vai acertar, né? Essa autoestima, ela é boa, mas também não pode ser excessiva ao ponto de te cegar, que muitas vezes aquilo que a gente tem muito em excesso, aquela informação em excesso, ela blinda a gente para que a gente consiga visualizar além dessa bolha que a gente mesmo cria em volta da gente. E aí, pegando o gancho do investimento financeiro, que é um dos motivos que as pessoas compram um imóvel, né? Por que elas compram imóvel? As pessoas também compram imóvel pela questão de autonomia e controle, né? Veja bem, o imóvel, ele traz para quem está comprando essa sensação, como eu estava falando. Os investidores financeiros compram aquilo. Por quê? Elas compram aquilo porque ele está buscando criar uma estabilidade
né? Está buscando criar uma proteção patrimonial e uma sensação de autorrealização com aquilo que ele tem ganhado ao longo da vida, então ele reinveste para poder compensar isso tudo para ele. E aí quando ele começa a fazer isso, ele também, muitas vezes, ele começa a perceber que ele também tem essa autonomia, né? E essa autonomia traz para ele aquela sensação de controle, então ele tem uma previsibilidade. Então muitas vezes você vai ver o cara que ele já é investidor, ele não está comprando só mais porque ele quer investir e fazer renda. Ele está comprando porque ele se sente cada vez mais autônomo, ele se sente cada vez mais no controle, porque quanto mais imóvel ele tem, mais segurança ele vai estar fazendo. Então perceba, você precisa entender a diferença de investidor tipo 1 e investidor tipo 2, né? Então vamos falar que o investidor tipo 1 é aquele cara que está comprando simplesmente procurando criar renda. O investidor tipo 2 é aquele que já tem uma renda imobiliária e ele está procurando investir muito mais para construir agora uma gestão patrimonial aonde ele vai estar fortalecendo o seu portfólio e trazendo muito mais autonomia, ou seja, eu não trabalho mais se eu quiser, né? Eu posso viajar se eu quiser, eu posso vender um imóvel para comprar um carro se eu quiser, eu posso vender um imóvel para comprar outro carro se eu quiser. Então o discurso para você que vende imóveis, para quem está buscando essa autonomia e autocontrole, é diferente do cara que ele está começando a investir no mercado imobiliário. Aí também dentro da autonomia e do controle, a gente pode voltar um pouco para trás, que também as pessoas por autonomia e por autocontrole, elas querem comprar um imóvel lá no cara que ainda ele está saindo do pilar 1, que é segurança e estabilidade. A gente pode juntar autonomia e autocontrole, que é onde eu falo assim, olha, o cara que ele está querendo buscar autonomia e autocontrole, ele está querendo sair do aluguel. Por que ele quer sair do aluguel? Porque de repente a casa que ele mora não faz sentido ele reformar e deixar do jeito que ele quer, porque não é dele. Então ele não vai decorar, não vai botar luminária, não vai trocar o piso e vai deixar a casa personalizada do jeito que ele quer, porque não é dele. Ele não tem controle sobre aquilo, sobre aquele imóvel. Ele pode usar, ele tem direito de uso daquele imóvel, mas o imóvel não pertence a ele. Você vai ver lá também que junto com a segurança e estabilidade que ele está buscando essa questão de autonomia, de autocontrole, porque às vezes ele está no imóvel alugado. Ele tem ali uma previsibilidade, né? Não 100% que o imóvel não é dele, ele está no imóvel alugado, mas ele não tem autonomia. Então, quando ele percebe que ele não pode reformar, que ele não pode fazer o que ele quer no imóvel, ele não pode personalizar aquilo, ele quer buscar esse controle, né? Ele quer buscar junto com isso, que essa segurança, né, dos filhos, da proteção da casa, de trazer essa segurança de que se, por exemplo, ele estiver ausente, as crianças têm onde ficar, a família tem onde ficar. Ele também quer criar um ambiente onde se cria um lar. Ele quer, de repente, pintar a parede, ele quer, sim, trocar o piso, ele quer decorar, ele quer mudar a sala. E isso é muito catalisador para quem quer comprar um imóvel. Então, para você que vende imóvel, para você que trabalha com oferta de imóvel, se você tem essa percepção do que movimenta as pessoas para compra, você começa a converter tudo isso em ações, em gatilhos de discurso, de retórica, para poder persuadir e influenciar as pessoas. Então, toda a sua comunicação, quando ela é assertiva, ela é pautada no motivo que leva as pessoas a comprarem. Então, se você entende o motivo que está fazendo com que as pessoas vá em direção a este imóvel, você começa a ter muito mais assertividade e resultado na conversão dos seus negócios. E para o cliente, o imóvel próprio, ele faz o que quer, né? Ele vende, ele reforma, ele usa o imóvel para fazer o que ele quer. E isso é muito importante, tanto para ele quanto para mim e para você. E o item 4, você vai perceber que aparece pessoas para você que elas estão buscando nada mais, nada menos do que fazer um planejamento familiar. Elas estão procurando criar um legado. Elas entendem que o imóvel ele representa essa transição e ela quer comprar um imóvel porque ela quer muito mais do que ter uma casa. Ela quer construir um lar, ela quer criar um lugar de experiência, de envolvimento, aonde ela possa sentir protegida e ao mesmo tempo ter a segurança que ali as histórias que vão ser contadas e criadas vão perpetuar por sua geração. Então, quando você percebe que o cliente está buscando comprar o imóvel porque ele está com essa pegada de trazer para sua família essa segurança em legado, em história, você tem uma facilidade de trabalhar um discurso aonde você trabalha muito mais a conceituação,
aonde você trabalhe muito mais o porquê a pessoa tem que adquirir aquele imóvel, aonde você trabalhe muito mais a um vínculo afetivo e relacional com sua família, é um vínculo emocional. Então todo o processo de comunicação, quando ele é entendido que o cliente está trabalhando num planejamento familiar, planejamento de sucessão familiar, ele atrás desse sentimento, atrás dessa ação, né, de buscar um investimento imobiliário para a questão patrimonial, existe lá dentro dele essa necessidade, né, essa vontade de preencher essa sensação de insegurança que a falta do imóvel traz. Então ele começa a criar uma previsibilidade porque ele quer deixar um legado. Então veja, muitas vezes você vai ter a junção do que eu falei do pilar 1, pilar 2, pilar 3, aqui junto com o pilar 4, mas todas elas não vão acontecer se o pilar 1 não for cumprido primeiro. Tá? Então, mesmo que você esteja aqui querendo, você vai ver clientes que estão querendo fazer um planejamento familiar, uma questão de legado e estrutura, isso funciona para você. Mas não adianta você trazer esse discurso de legado, trazer esse discurso de estabilização patrimonial, de segurança patrimonial, se o cara que está vendo acabou de sair da casa da mãe e o que ele está querendo é um abrigo, onde ele tem um locador chato que fica ali controlando tudo que ele vai estar fazendo no imóvel. Então esse cara, ele opta realmente por sair dali, ele opta por sair dele porque ele está desconfortável, ele quer trazer essa sensação de controle, de independência, ele não quer esse cara ali pegando no pé dele o tempo todo, então ele faz um movimento buscando ter mais essa questão de segurança e estabilidade. Mesmo que ele esteja falando para você que ele precisa fazer um planejamento, aí eu tenho que começar a pensar, mas muitas vezes a dor dele está pautada naquele gatilho inicial. E não adianta muito você vir com os discursos falando que para você isso aqui vai ser um bem para o seu legado, isso aqui vai ser um bem para os seus filhos. Isso ajuda a dar uma percepção de lógica para ele, mas não vai ser esse gatilho que vai levar essa pessoa à ação. Entenda, a ação ela é gerada pela emoção. A emoção ela parte da sensação. O que eu sinto parte do que eu penso. Então aquele cara, ele está pensando no quê? Ele está pensando naquele anseio, aquela angústia de sair daquele desconforto de conflito com aquele locador. E por isso ele tem dentro dele esse sentimento de que ele precisa agir. Então, com base na emoção, com base nessa reação, ele vai agir em detrimento da aquisição do seu imóvel. Então, o restante do seu discurso só vai fazer sentido para ele quando ele passar dessa primeira fase. E aí talvez não seja no primeiro imóvel, talvez seja no segundo, no terceiro ou no quarto imóvel que ele vai estar mais pensando nessa questão de um planejamento familiar e legado. E o quinto pilar é a necessidade de fazer parte de um grupo. As pessoas compram imóveis pela questão de status, pela questão de prova social, por fazer parte de uma comunidade. Quantas vezes você já não ouviu um cliente que fala que vai comprar determinado imóvel dentro de um condomínio porque está todo mundo comprando? Né? Ou quantas vezes você já não usou o gatilho, né, para cliente e falou assim, olha, o doutor tal comprou, você deveria comprar. Ou seja, você usa a prova social, você usa a autoridade para que essa pessoa compre. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ali, ela já tem o primeiro imóvel dela, talvez ela já esteja pagando o segundo investimento imobiliário dela, só que ela ainda tem a necessidade de autorrealização, de fortalecer sua autoestima, e para isso ela quer que as outras pessoas estimem ela dentro de um ambiente. E ela vai escolher determinado imóvel porque ela quer preencher esse vazio, essa necessidade de prova social, essa necessidade de garantir para quem está em volta que ela é uma pessoa de sucesso. Então você começa a ver que aí começa a entrar o status, né? Que é, por exemplo, você tem grupos, né? Você tem pessoas que são milionárias que compram mansões e que muitas vezes mansões imensas que essa pessoa não usufrui. Mas por que ela compra? Pelo um posicionamento, pela uma estima que a sociedade vai ter em detrimento àquilo que ela escolheu. Porque nós vamos olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, olha quanto capaz é essa pessoa, olha quão rica essa pessoa se tornou, olha quão vitoriosa essa pessoa se tornou. Então, muitas vezes, você vai se deparar com clientes que estão buscando criar essa realização.
que é fazer parte de um grupo, né? Se posicionar frente à sociedade, ganhar essa estima, mas principalmente para poder trazer essa autorrealização, para fortalecer o nosso ego, fortalecer o seu ego, para fortalecer essa sensação de que eu sou uma pessoa de realizações, eu sou uma pessoa de conquista. Veja bem, tudo que eu estou falando aqui com base em comportamentos, né? Esses comportamentos com base em emoções e pensamentos que as pessoas têm na hora de comprar. Mas cada um desses pilares, eles funcionam diferentemente em função da história dessas pessoas, como elas foram criadas, né? Como elas percebem cada situação, como a exposição a um imóvel que é de terceiro, ou seja, eu estou morando em locação, ou a necessidade de estar no imóvel próprio. Então, a história que os seus pais contaram para ela, a história que elas viveram, a experiência que elas viveram, vai influenciar diretamente nesses 5 pilares que eu acabei de colocar aqui. E como é que você usa isso? Primeiro ponto que você tem que entender, você tem que ter a percepção do que eu acabei de falar para você, de como esses 5 pontos podem influenciar o processo de venda e podem te auxiliar também a entender como interagir com esse cliente quando ele vem até você. Porque quando você tem condição de perceber isso, você tem uma possibilidade de criar um entendimento sobre as necessidades daquele cliente. Então veja bem, o que eu estou falando para você aqui, para qualquer pessoa, você precisa estar disposto a ouvir e a entender a história dela, se interessar por ela e se aprofundar nela, para que conforme você vá entendendo essas necessidades, conforme você vai assimilando os movimentos que essa pessoa está fazendo, você consiga ajustar o seu discurso para influenciar e ajudar essa pessoa a atingir o seu objetivo. Tá cheio de gente por aí, cheio de corretores, cheio de vendedores, cheio de pessoas que produzem imóveis, produzindo imóveis com desejos próprios. E muitas vezes isso, a produção do imóvel com desejo próprio, a venda do imóvel com desejo próprio, ela vai ludibriar o cliente, até mesmo você. Muitas vezes você vai perceber que você não vai ter o sucesso que você gostaria de estar tendo, porque você está desenhando um produto que é para você. Você não está desenhando um produto que é para o cliente, para a necessidade de mercado. Você não está ofertando um produto que é para o cliente, você está ofertando por uma necessidade sua. Agora entenda, se você trabalha com venda e você é uma pessoa que tem uma renda de 10, 15 mil reais por mês e você começa a ofertar um produto que atenda os seus anseios, desculpa, você nunca vai conseguir vender um imóvel de milhões. Você vai vender um imóvel de 4, 5 milhões ali, porque a sua renda permite você, na sua cabeça matemática, lógica, exponencializar o seu salário. 150 mil, 1,5 milhão. Quanto? A divisão de 15 mil por mês. Você fala assim, eu dou conta de pagar em 100 parcelas, então eu dou conta de comprar. Agora, tenta vender um imóvel de 200 milhões. Tenta vender um imóvel de 300 milhões. Porque aquilo não faz parte de você, porque você não entendeu, você não exteriorizou toda essa relação de como as pessoas se movem e por que movem. E aí você está se colocando na oferta do cliente com base na sua necessidade, com base na sua história. Se você entender isso que eu estou falando, você vai perceber que com base no seu conhecimento, com base na sua história, você tem uma possibilidade de se destacar. Ou seja, você pega um pedaço de você e tira para fora para que você consiga olhar para a necessidade do seu cliente e ofertar o que ele de fato precisa. Porque quando você percebe isso, você começa a entender quando é que você está colocando o seu desejo na oferta que está fazendo. Porque quando eu falo desejo, até mesmo o desejo de ganhar aquela comissão. Isso é muito perigoso, porque às vezes você não está fazendo a venda do imóvel, né? Porque a venda correta não é você vendendo, é o cliente comprando. É você gerar o fortalecimento do desejo dele com base nas necessidades dele, com base nos anseios dele. Só que muitas vezes você vai se confundir com isso, porque é você disputando uma negociação com o seu próprio cliente. Eu gosto de falar que muitas vezes não é o cliente que deixa comprar, é o corretor que perde a venda. Tá? A mesma coisa acontece com o desenvolvimento de um projeto. Quantos arquitetos, quantos engenheiros aí, muitas vezes não tem sucesso na continuidade do seu cliente porque os relacionamentos com os clientes começam a ser deturbados por conta de um conflito, porque assim, eu já fiz 10 casas, assim funciona desse jeito, mas o cara está pagando, ele quer fazer diferente, ele quer fazer de um jeito diferente, ele quer fazer daquela forma que ele sempre sonhou e o arquiteto ou o engenheiro quer botar a assinatura dele porque eu só trabalho se for assim. Desculpa. Se você trabalha para desenvolver imóvel para uso das pessoas, você tem que fazer para o desejo dessas pessoas. As pessoas muitas vezes elas querem sim ter um imóvel com o seu design, mas nem sempre o design que ela quer do lado de fora é o que ela quer do lado de dentro. Ela quer uma imagem para posicionamento social, para status,
para aquilo que a sociedade vê, mas lá dentro muitas vezes ela quer aquilo que é especial, aquilo que é dela, e você vai sempre encontrar esses conflitos. E quanto mais recurso financeiro a pessoa tem, mais você que é arquiteto vai encontrar essas dificuldades, porque essa pessoa ela quer comprar aquilo que ela nem sabe que precisa, porque ela está tentando preencher algum vazio através da compra do dinheiro. E você está no meio desenvolvendo um projeto que muitas vezes não vai dar solução para a dor que ela está tendo, porque não era a casa, não era o carro. Ela tinha um buraco um pouco maior para poder ser desenvolvido, que ela não entendia o porquê, mas ela tentava externalizar aquilo no imóvel. Então, se você entender isso, vai ter um monte de conflito, vai ter um monte de batalha que você vai entrar e você vai perceber que você não precisa ganhar todas essas batalhas, porque a pessoa que está ali é uma pessoa. Ela sente, ela se emociona, ela chora, ela tá com raiva, ela fica triste, e tudo isso vai influenciar em todo o processo seu, seja de produção, de projeto, seja de construção ou incorporação, seja de oferta e venda do produto. Então aqui é uma provocação, porque eu gosto de falar o seguinte: quem trabalha com imóvel trabalha com pessoas, e quem trabalha com pessoas tem que entender como essas pessoas se comportam e como você pode auxiliar e ajudar elas no processo de aquisição de imóvel, de construção, de uma forma inteligente. Qual é a forma inteligente? Não se envolvendo emocionalmente carregando a cruz dos outros. Tá? Você não entrando para dentro, trazendo os problemas dos outros para dentro do seu escritório, para dentro da sua empresa. Não. Seu trabalho é apresentar a solução, é desenvolver a solução com base naquilo que você aprendeu, com base naquilo que funciona, com base naquilo que dá resultado. Tem problemas que vão vir que você vai aprender como lidar e desenvolver soluções, mas tem problemas que muitas vezes você tem que aceitar que você não está preparado para resolver, e aí você tem que buscar estudo e às vezes aceitar que para você ganhar uma guerra você tem que perder uma batalha. Não necessariamente que você vai perder a guerra, mas você vai estar fortalecendo cada vez mais o discurso da sua empresa, o discurso do seu negócio, a sua empresa, o seu negócio, porque você está cada vez mais se aperfeiçoando e entendendo que você não sabe tudo e que o cliente está chegando principalmente também não sabe tudo. Só que nessa relação comercial entre quem ganha e quem perde, é muito mais benéfico para você entender ou deixar entender que o cliente está ganhando. Ele não precisa ter a sensação de que ele está numa guerra com você que está vendendo o imóvel ou com você que está desenvolvendo o imóvel. Ele não precisa. Quando isso estiver acontecendo, tem algo errado. Principalmente, talvez você não levou em consideração essas 5 orientações que eu acabei de falar, o porquê as pessoas compram imóvel. Tá? Então esse aqui é mais um vídeo de provocação do mercado imobiliário que dão alguns pontos de vista sobre como você pode auxiliar mais o seu cliente na compra do imóvel através do entendimento da necessidade que movimenta esse cliente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, deixa aqui nos seus comentários. Se você gostou também do vídeo, compartilhe com seus amigos. É muito importante que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque você ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e assim distribuir muito mais o trabalho que a gente está fazendo por aqui. Então, por fim, você pode seguir o nosso canal aí, acionar o sininho, porque daí você sempre recebe o conteúdo na primeira mão quando a gente disponibilizar, e te agradecer mais uma vez por estar comigo até o final.